Querido irmão, um prazer e uma alegria estar aqui novamente com vocês. Nós estamos com mais uma entrevista para o site idpbnews.com.br e para o portal do YouTube, o canal do YouTube IDPB News, que você pode acessar lá, clicando no YouTube, digitando lá IDPB News. Você vai ver várias entrevistas com vários pastores, irmãos que têm sido pessoas importantes no contexto da igreja, da IDPB. E hoje nós estamos aqui com o pastor Alvacide Araújo Barros, um pastor da nossa igreja, da IDPB, aqui em Manaus, casado com a pastora Ângela Duarte Barros. O pastor Alvacide tem 5 filhos, ele é pastor da IDPB Meserete, que está localizado no bairro de Petrópolis. Ele já é pastor há 31 anos e ordenado há 4 anos, pastor ordenado da nossa igreja, da IDPB. Então, pastor, a gente já começando, primeiro prazer, obrigado por você estar aqui. Tá? Prazer meu. Eu gostaria primeiro que você desse uma palavra introdutória para os irmãos que estão nos assistindo, nesse momento. O que você pode dizer para nós? Bom, a minha palavra introdutória neste momento agora é uma palavra de saudação a toda a IDPB e a todos aqueles que assistem ao canal, porque esse é um motivo de alegria para nós podermos estar aqui neste dia falando para multidões de pessoas que vão nos ver e ouvir através deste canal. E eu quero dizer que é com muita satisfação que estou aqui hoje para responder as perguntas que eu puder responder. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, então começando assim a nossa conversa, a primeira pergunta que eu lhe faço é como foi a sua conversão, o período que o senhor aceitou a Jesus, como foi esse momento que para o senhor foi importantíssimo, para o senhor e para a sua família. Conte para nós como foi esse período inicial da sua conversão, inicial da sua fé cristã. Muito bem. A minha conversão, ela aconteceu em 1974. 1974, a minha esposa já havia se convertido e eu indo para a igreja como convidado dela. Um domingo, ao terminar o culto, eu como convidado da minha esposa, estávamos na frente da igreja, no pátio da igreja, no pátio do templo, quando um irmão apontou o dedo para mim e disse: quando é que o senhor vai aceitar Jesus? Essa foi a palavra que tocou meu coração. Eu disse para ele: no próximo domingo eu vou aceitar Jesus. E no próximo domingo eu fui na igreja só para me ajoelhar lá na frente, para orar por mim, porque eu já tinha tomado a minha decisão. Não sei que palavra foi pregada, não me lembro que palavra foi pregada naquela noite. A única palavra que eu me lembro foi essa que o irmão Jerônimo falou para mim: quando é que o senhor vai aceitar Jesus? E eu naquela data também não gravei a data, o mês, eu sei o ano, Mas eu sei que eu fui, me ajoelhei, e a partir daquele dia, nunca mais eu deixei Jesus. Isso foi em Educandos, Em Educandos. A IDPB Educandos, Em Educandos. Na época era o pastor Severino. Que estava em Educandos. Pastor Severino. 74? Em 74. Não era o pastor Nonato ainda. Não era o pastor Nonato. Certo. Esse tempo de 74... assim, nesse período que o senhor aceitou a Jesus, como foi o seu trabalho como cristão, É lógico, novo convertido, vai aprender a palavra de Deus e tal. Porque quando eu aceitei a Jesus, a primeira imagem que eu tenho do senhor é já como pastor, Já como líder, como pastor. E dos trabalhos que o senhor fazia, o que eu mais me lembro é da MP. Antiga MP, que o senhor fazia um trabalho como presidente da MP, Mas me diga assim, quando o senhor aceitou a Jesus, como foi o seu envolvimento com o trabalho da igreja local, Educandos, E depois, até esse chamado para o ministério pastoral? Primeiro nós começamos a congregar, Porque naquele tempo pouco se enfatizava o discipulado.
mas se enfatizava a frequência aos cultos para absorver a palavra. Porque se você assiste o culto, assiste às celebrações e você absorve a palavra, você está sendo discipulado de qualquer maneira. Porque é a palavra que transforma. Então, com pouco tempo, eu fui candidato a presidente da AMP de Educandos e eu fui eleito presidente da Mocidade lá, em Educandos. Na época eu concorri com Raimundo Simplício. E eu fui eleito e eu passei 2 anos como presidente da Mocidade de lá, em Educandos. 2 anos. 2 anos. Depois eu fui para a presidência dos senhores, que era a Associação Pentecostal de Senhores. E quando eu só saí da presidência dos senhores, quando eu passei no vestibular em 79, foi que eu, por uma sugestão do pastor Nonato, para eu renunciar à presidência dos senhores, para não atrapalhar meus estudos e nem atrapalhar também a Associação de Senhores. E aí eu renunciei, passei o meu cargo para o irmão Antônio Viana e eu prossegui. Esse envolvimento todo seu com o trabalho na igreja local é que acaba proporcionando o seu chamado para o ministério, né? Em que ano ocorreu isso? Então isso foi em 1979 mesmo, que o pastor Donato chegou na minha casa e perguntou se eu toparia dirigir a congregação da Cachoeirinha, que tinha começado fazia pouco tempo, que tinha inaugurado a congregação na Cachoeirinha, na esquina da Rua Borba com a Maués. E o Luiz Dias era o obreiro de lá. Então o Luiz Dias estava se candidatando à Escola Bíblica Central do Brasil em Lagoa Santa, e o pastor Nonato perguntou se eu toparia dirigir a congregação da Cachoeirinha. E eu respondi para ele: se o senhor acha que eu tenho capacidade, coragem eu tenho. Então o meu chamado foi automático. Não foi Deus falando diretamente comigo para eu entrar no ministério, mas foi eu obedecendo a um desafio do meu pastor. E eu aceitei o desafio e eu assumi a congregação da Cachoeirinha. Foi em 79 isso? Em 1980 já. Já. Porque depois que ele fez esse desafio, já no começo de... já foi no final de 1980, ele chegou já com a proposta. Agora é pegar ou largar, porque o Luiz está indo para a Lagoa Santa, e aí eu assumi em dezembro de 1980 a congregação. Certo. Então, como foi o início então desse trabalho já na congregação? Conte para nós. Na congregação, nós assumimos lá, tomamos posse. Quando foi na semana seguinte, a casa onde funcionava a congregação foi vendida e o pastor Nato comprou esse lugar onde nós estamos até hoje. Ele comprou e chegou comigo e disse: irmão, está lá a madeira, as telhas para você fazer um barracão, para você fazer sua casa e a igreja no mesmo barracão. E eu vou botar um homem para lhe ajudar. Ele botou o irmão Fortunato, que era um homem de idade, foi me ajudar lá para construirmos. E nós, já em janeiro de 81, nós assumimos, já inauguramos aqui, em 1981, janeiro de 81. Em janeiro de 82, no dia 10 de janeiro, aí eu já fui consagrado como pastor. No dia 10 de janeiro de 1982, eu fui consagrado como pastor. Por isso que hoje eu já completei, e vou completar em janeiro agora, 32 anos de ministério. 32 anos. E esse ministério se desenvolveu que já
abrimos várias congregações, né? Entre essas congregações, a primeira que nós entregamos para o distrito é aquela que hoje é a igreja do pastor Esmeraldo, lá na Redenção, que foi aberta por nós. Depois o pastor Ulisses assumiu lá como estagiário, e aí nós entregamos a congregação com o estagiário, com tudo para o distrito. Na época se chamava distrito. Certo. E aí, hoje nós estamos com oito congregações, espalhadas pelas zonas leste e norte da cidade. 8 congregações. É. Tá. E essas congregações, como é que elas estão hoje? Porque tem algumas congregações que são bem grandes, né? Numericamente, outras menores. Conte pra gente como é que está. A maior delas é a do Novo Reino, né? Que é o Amiraldo, que dirige lá. Essa é a maior de todas elas. Depois vem a do Amazonino Mendes, que foi fundada pelo pastor Gomes, que já partiu para a glória, né? Certo. E tem outras novas que estão surgindo hoje com muito gás agora. Cidade de Deus, o pastor Francisco, né? Lá no bairro de Fátima, com o irmão José, que é estagiário também, o irmão José Adalberto, né? Então, as novas que estão surgindo agora estão se desenvolvendo muito bem também, as novas congregações. E temos trabalhos novos que estamos iniciando aí, que já está sendo bastante animado aí na BR-174, né? Tem um grupo um ponto de pregação, podemos assim dizer, lá na BR-174, no quilômetro 24. Que benção. Temos outro grupo, ponto de pregação também no Cacau Pereira, né? Esses não são considerados núcleos ainda, são apenas pontos de pregação. O senhor estava falando do seu chamado, que foi mais uma chamada do pastor Nonato, né? Que ele agora ou vai, ou racha, ou pega, ou não pega, né? Então a gente, como seu irmão experiente dentro do ministério, principalmente, eu gostaria que o senhor comentasse assim, nem sempre, então, esse chamado, né, é um chamado que pode ser dito um chamado sobrenatural, né? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre essa característica do seu chamado. Foi um chamado de Deus, com certeza, pelo tempo que o senhor tem de ministério, pela obra que Deus realizou através da sua vida, mas foi um chamado de uma indicação do pastor. O pastor percebeu algo na sua vida, né? O que o senhor pode comentar sobre isso com os irmãos? Irmãos, o chamado, todos nós já fomos chamados quando aceitamos a Jesus. Portanto, devemos estar à disposição. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, também diz, o rei Josafá disse para o povo o seguinte, ele disse, creio no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Creio nos vossos profetas e prosperareis. Então, se nós cremos que nós estamos sendo liderados por homem de Deus, quando nós somos desafiados por um homem de Deus para uma missão, então, se nós aceitamos o desafio, não precisa Deus falar diretamente conosco. Agora, tem essas pessoas que Deus fala diretamente com elas, são aquelas que relutam para aceitar a obediência humana. Esses que relutam a obedecer à voz do homem que está no comando, aí Deus tem que dizer, ei, rapaz, eu te quero, te desperto. Amém? Então, a minha opinião é essa, porque comigo aconteceu assim. Eu fui chamado, como eu disse, meu chamado foi automático. Ao aceitar o desafio do meu pastor, eu fui em frente. E não me arrependo disso aí. E tem muitas coisas que eu aprendi com ele que eu coloco em prática até hoje. Amém. Essa sua experiência dentro do chamado de Deus para a sua vida,
é uma coisa singular, assim. Geralmente as pessoas querem que haja um acontecimento sobrenatural, né? Vem um anjo do céu, né? Mas há o chamado de Deus através da consciência, né? Do seu trabalho na igreja local, que é muito importante. Pastor, outra pergunta que eu lhe faço: nesses últimos tempos, o senhor passou por uma experiência com relação a uma determinada enfermidade, né? E muita gente ficou sabendo, outros ficaram sabendo apenas superficialmente como a coisa aconteceu. E essa é uma oportunidade excelente para o senhor contar a sua experiência, como foi, né? Tudinho, com algum detalhe que alguém não sabe, que alguém não conhece, e que os nossos irmãos, amigos nos assistem. Eu gostaria que o senhor comentasse essa sua experiência. Muito bem, irmão. A minha experiência de enfermidade, a enfermidade desencadeou por um problema na próstata. E eu sempre tenho falado, desde que eu saí do hospital, que comecei a retornar às atividades da igreja, que eu tenho me proposto para os pastores da IDPB, que eu estou pronto para dar informações importantes para os homens da igreja sobre os cuidados que nós temos que ter com a próstata na idade que é necessário e é indispensável ter. Mas por incrível que pareça, ninguém ainda não me convidou para falar na igreja sobre isso aí. Mas eu continuo na espera aqui. Porque eu tenho inclusive material em PowerPoint pronto para fazer isso aí. Porque o meu problema foi exatamente esse. A minha próstata inflamou e eu, por incrível que pareça, não sentia dor. E quando eu pensei que não, estava urinando sangue. E aí, quando eu procurei o recurso médico, depois de muita luta, no hospital que eu tinha um plano de saúde que não me satisfez, aí eu fui numa consulta particular e um médico me internou no Hospital Getúlio Vargas e eu me internei no dia 21 de abril de 2012 e eu fiquei internado até o dia 3 de julho de 2012. No dia 27 de junho eu fui operado. Fiz 3 cirurgias, passei por 3 intervenções cirúrgicas só num dia. A próstata, a hérnia e a implantação de um catéter para diálise peritoneal. Então, tudo isso num dia, passei um dia todo no centro cirúrgico. Mas o fato interessante é que, e eu quero dizer isso para a glória de Jesus, é que quando eu fui para o centro cirúrgico, eu saí cantarolando o hino que diz: com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a dar nem um só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. E isso foi o Senhor que me sustentou e me sustenta até hoje. Eu continuo fazendo, ainda hoje estou fazendo hemodiálise 3 vezes por semana para manter a qualidade de vida. Mas eu espero logo que os meus rins voltem a funcionar, todos eles normalmente, para a glória de Jesus. Amém. Essa questão da saúde é uma coisa que as pessoas deixam por último, né? Pois é, porque a próstata inflamando, ela dificulta o processo da urina. E isso aí prejudicou os meus rins. Foi o que prejudicou os meus rins, foi exatamente isso aí. E não sente nada, né? Aparentemente não sentia nada. Como eu sou muito ativo, né? Qualquer dorzinha, assim, não é qualquer dorzinha que vai eu parar, né? Então, é preciso ter cuidado com isso aí. Certo. A gente está chegando já ao final da entrevista. Essa entrevista é para deixar realmente um alerta ministerial, né? Fazer uma homenagem ao pastor, uma honra ao pastor, e também para deixar um alerta concernente a essa questão de enfermidade, né? Que a maioria dos homens não cuidam da sua saúde, e é muito ruim, mas é uma verdade, uma realidade. Então, a gente está terminando. Eu gostaria que o senhor
desse assim 2 palavras para quem nos assiste. A primeira é concernente a essa questão de saúde, né? O senhor mesmo já colocou aqui que, devido à sua atividade, você é um homem muito ativo, acabou empurrando um pouquinho a saúde, vai, daqui a pouco eu faço. Então, qual a palavra que o senhor diria para os irmãos que nos assistem, homens e mulheres, sobre essa questão da saúde, né? Qual a palavra que o senhor colocaria? Sobre a saúde, o que eu aprendi com essa experiência é que nós precisamos aprender a comer. Uma das coisas que nós podemos preservar a nossa saúde é aprendendo a comer. Comer o que é necessário para nós comermos, para nos alimentarmos com proteínas e sais minerais, essas coisas todas, dentro daquilo que o nosso organismo precisa. Porque tem muitas coisas que nós comemos que são muito saborosas, mas também são muito dolorosas depois. Consequência. Então, você vê que hoje eu estou aqui, mas eu sei o que é que eu preciso comer, o que é que eu posso comer e o que é que eu não posso. Uhum. Como parte da minha dieta, por exemplo, eu não posso tomar leite de vaca e nem comer nenhum de seus derivados. Porque o leite de vaca é rico em fósforo. E o fósforo, o excesso de fósforo no organismo da gente, ele dá coceira no nosso corpo que são insuportáveis. Então, outros elementos, se a gente não tiver cuidado de estar com os nossos órgãos funcionando normais, como rins e fígado e tudo aí, por exemplo, se o nosso rim não está funcionando direito, todo o excesso faz mal para nós. Potássio em excesso faz mal, né? Sódio em excesso faz mal para nós. Tudo isso foi o que eu aprendi. E é isso que eu quero, que eu tenho prazer de falar para os irmãos se prevenirem, né? E a segunda pergunta que eu lhe faço, pastor, é sobre o ministério. Qual o conselho que o senhor daria aos irmãos que nos assistem sobre o chamado de Deus, a entrada no ministério? Qual o conselho que o senhor nos daria? Bom, para o chamado no ministério, na minha opinião, você tem que estar embaixo da cobertura de alguém, que seja uma pessoa com quem você pode ter um relacionamento de discipulador-discípulo. Porque quando você sentir de Deus o chamado, você pode procurar essa pessoa e dizer, aquele que é seu discipulador, olha, Deus está me chamando. E se ele disser, você está pronto para o ministério, você faça como eu fiz. Você entra e Deus vai lhe abençoar. O importante é não estar sem cobertura. Mesmo dentro de uma igreja como a IDPD, que nós já temos a nossa cobertura geral, mas nós precisamos, nas igrejas locais, estar embaixo da cobertura de alguém. E isso é muito importante. Por exemplo, se hoje você não está mais, você já está no seu ministério, na sua igreja local. Mas se você não tivesse saído da Betânia 2, você estaria embaixo da cobertura daquele que é o pastor da Betânia 2. E você não seria diminuído no seu ministério. O seu ministério não era diminuído. Porque você está embaixo da cobertura de alguém, você é mais exaltado, porque quem se humilha é exaltado. E hoje, a maioria das pessoas não querem estar embaixo da cobertura, querem estar na cabeça. E o conselho que eu dou é que você e qualquer um que está me ouvindo e me vendo agora, procure estar embaixo da cobertura de alguém, porque você vai se dar muito bem. Hoje eu já estou um homem velho,
Por isso que eu não pinto meu cabelo, que é para todo mundo saber que até a barba está branca hoje aqui. Mas eu tenho obediência aos meus superiores. Amém? Amém. Pastor, a gente finaliza por aqui. Primeiro, obrigado novamente. Obrigado. O prazer foi meu. Agradeço muito a sua presença aqui. Para nós é muito importante, para mim é muito importante. Como membro da IDPB, assim, desde quando eu aceitei Jesus, há bastante tempo, né? E eu tenho toda a recordação dos retiros da MP, daqueles trabalhos todos que o senhor já fez, que eu já vi o senhor fazer, tá? Muito obrigado, Deus abençoe. Irmão querido, prazer novamente a gente estar aqui, que você possa ficar com Deus, possa ficar na paz do Senhor, que a gente possa, em outro momento, estar com você novamente nessa programação, tá? Um abraço e até mais.